Em nome de Jesus Cristo, o bom pastor. Amém. Este quarto domingo de Páscoa, como eu já mencionei no início, é também conhecido como o Domingo do Bom Pastor. O Salmo 23 nos remete à figura de Jesus Cristo como bom pastor. No Evangelho de hoje, o próprio Jesus Cristo se apresenta como a porta pela qual as ovelhas entram no aprisco, no curral. Também diz que as ovelhas ouvem a sua voz e que ele mesmo as chama pelo nome. Também diz que as ovelhas, ele diz em seguida, logo em seguida, ele mesmo se identifica como o bom pastor que dá a sua própria vida em defesa das ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas o conhecem. Jesus, ele usa essa imagem muito bonita da relação entre um pastor de ovelhas e o seu rebanho. A atividade pastoril era muito comum em toda aquela região conhecida como o Oriente Próximo. Para as pessoas daquela época, a figura do pastor transmitia a ideia de alguém que cuidava, protegia e provia todo o necessário para o rebanho. Os pastores, em muitos casos, defendiam as suas ovelhas com a sua própria vida. E justamente por transmitir essa bonita imagem, há muitas referências bíblicas a Jesus e ao próprio Deus como um pastor que cuida do seu rebanho. Jesus, ele gostava de ilustrar os seus ensinamentos através de parábolas que remetiam a situações reais, concretas, práticas do dia a dia dos seus ouvintes. As ovelhas são animais extremamente frágeis, que facilmente sucumbiriam não fosse o cuidado e a proteção do pastor. De dia, os pastores conduziam seus rebanhos para pastos verdejantes, para águas frescas. De noite, as ovelhas eram recolhidas no curral. O curral, ou aprisco, como era conhecido, era um local cercado por muros e com uma porta controlada por um porteiro, onde as ovelhas ficavam a salvas, ficavam protegidas dos perigos noturnos, como ladrões e também animais selvagens. Geralmente, vários pastores guardavam as suas ovelhas em um mesmo curral. Elas ficavam todas ali, no mesmo espaço. E no dia seguinte, cada pastor chamava as suas ovelhas e elas o seguiam. Exatamente isso. Não havia compartimentos divisórias no curral onde cada rebanho ficava isolado. Não, todas ficavam no mesmo espaço. Mas no dia seguinte, cada rebanho, ao ouvir a voz do seu pastor, seguia o seu pastor. Para nós aqui no Ocidente, no século XXI, essa ilustração talvez pareça um pouco estranha, afinal, em nosso meio não é comum nós vermos rebanhos de pastores, ou melhor, rebanhos de ovelhas sendo cuidadas por pastores. Talvez alguns de vocês já tenham até visto um rebanho de ovelhas, mas não da maneira como é descrita aqui na Bíblia. Lá no Rio Grande do Sul costuma ter rebanhos, mas também não dessa forma. Eles costumam ficar, como mencionei para as crianças, num cercado, num campo cercado, mas elas não estão com uma companhia constante de um pastor. Mas para a gente ter uma ideia um pouco assim de como as ovelhas reconhecem e ouvem a voz do seu pastor, nós queremos assistir a um vídeo. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them.
Observem a reação. They're coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês perceberam? 3 tentativas, 3 pessoas diferentes tentaram chamar as ovelhas, mas elas sequer levantavam a cabeça, continuavam pastando. Mas foi só o pastor chamar e elas imediatamente ouviram e assim vieram também correndo. As ovelhas, elas reconhecem, elas ouvem a voz do pastor porque é uma voz familiar. Elas ouvem essa voz diariamente. As ovelhas, elas, mesmo que irracionalmente, elas acabam associando a voz do pastor com proteção, com alimento, com cuidado. Tudo aquilo que as ovelhas precisam e tudo aquilo que o pastor oferece para as ovelhas continuamente. As ovelhas, elas são extremamente dependentes do pastor, por isso a voz do pastor traz segurança a elas. Mas eu quero trazer agora também um outro vídeo para trazer, digamos, essa ilustração um pouco mais próxima à nossa realidade. Olha cá. Olha o papai aqui, ó. Olha o papai aqui. É papai que tá aqui com você. O mesmo cara que conversar com você através de barriga de mamãe tá aqui com você. É eu de novo aqui. Querem te ver caladinho igual você ficou agora. Você conheceu a voz de papai, não conheceu? Não conheceu a voz de papai, Nico? Vocês perceberam? Essa criança tinha acabado de nascer. Ela nunca tinha tido um contato físico, visual com o pai. Ela estava ali chorando, mas foi só ouvir a voz do pai, tocar na mão do pai, que a criança se acalmou. Como pode isso? E o mesmo acontece, eu achei esse vídeo que foi o melhor que achei, mas o mesmo acontece quando a criança, mais ainda quando ela ouve, a recém-nascida ouve a voz da mãe. Ela reconhece, ela fica calma, porque é uma voz familiar, que traz segurança. Eu até fui atrás para tentar até entender, e tem estudos que mostram que a partir dos 3 meses, a criança já começa a assimilar o ritmo do batimento cardíaco da mãe. E depois, a partir dos 5 meses, a criança o feto ali, dentro da barriga da mãe, começa a assimilar sons externos, melodias, ambientes, vozes. E essas vozes ela reconhece logo após o nascimento. Por isso ela fica calma. Mesmo que não tenha havido um contato físico, visual, propriamente dito antes, ela reconhece aquela voz lhe traz segurança e familiaridade. São ilustrações, as duas, que remetem a uma mesma reflexão, essas duas ilustrações. Ouvir e reconhecer a voz de alguém. E a pergunta que faço, nós ouvimos e reconhecemos a voz do bom pastor Jesus, assim como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, assim como crianças recém-nascidas ouvem e reconhecem a voz dos seus pais? Onde nós podemos ouvir a voz do bom pastor Jesus? Como podemos reconhecer a sua voz? Nós vivemos em um mundo cheio de inúmeras vozes diferentes. Algumas vozes que tentam imitar a voz do bom pastor para iludir, enganar e se aproveitar da fragilidade e da inocência das ovelhas. Vozes afirmando que se você tem fé e crê em Deus, tudo dará certo, você terá saúde, paz, sucesso, prosperidade. Falamos sobre isso no último culto. Vozes dizendo que todos os caminhos levam para Deus, não importa qual for, cada um tem a liberdade de escolher o seu próprio caminho. Vozes assegurando que não existe uma verdade absoluta, uma verdade objetiva, mas que a verdade é relativa, é subjetiva e cada um constrói a sua própria verdade. Vozes insistindo que o ser humano é livre para fazer o que bem entende, sem se preocupar com as consequências. São tantas vozes que por vezes elas chegam até a se misturar, transformando-se em um grande ruído.
ruído que muitas vezes nos confunde, nos inquieta, nos angustia, ruídos que querem nos tirar da segurança e da proteção do aprisco do bom pastor Jesus. Essas vozes e esses ruídos vêm dos ladrões, dos salteadores, aqueles que pulam o muro, aqueles que querem apenas roubar, matar e destruir, tirando das ovelhas a vida em abundância que o bom pastor Jesus lhes oferece. Como afinal identificar a voz do bom pastor Jesus em meio a tantas outras vozes e ruídos? Como podemos ouvir a sua voz? Como podemos reconhecê-la? Não há outra resposta a não ser na sua própria palavra. A Bíblia é o melhor lugar para identificarmos, ouvirmos e reconhecermos a voz do bom pastor Jesus. Através da sua palavra nos é oferecido todo o necessário para sobrevivermos espiritualmente em meio aos ataques do inimigo. E tão importante quanto a Bíblia é também frequentar, participar de uma igreja cristã que leve a Bíblia a sério, que a interprete corretamente. Talvez você até se pergunte, mas afinal, como saber se a minha igreja interpreta a Bíblia corretamente? Bom, um princípio básico para a interpretação bíblica é que ela interpreta a si mesma. Ou seja, a Bíblia, ela tem uma coerência interna. A maioria dos textos podem ser interpretados à luz de outros textos da própria Escritura. A Bíblia ela é uma grande unidade, um conjunto de vários textos diferentes que transmitem uma mesma mensagem central. Por isso, um dos erros mais grosseiros é isolar um texto do contexto mais amplo das Escrituras. A mensagem bíblica ela pode ser dividida em duas grandes mensagens, em duas grandes verdades, que é a lei, que mostra a realidade pecadora dos seres humanos, e o Evangelho, que mostra o amor de Deus pela humanidade revelado em Jesus Cristo. E assim também o fio vermelho que perpassa toda a Escritura é o próprio Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o bom pastor. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento relata o cumprimento de tudo que é dito no Antigo Testamento a respeito deste Jesus Cristo. Esses são princípios básicos e fundamentais para uma interpretação bíblica correta e séria. E além disso, existem também 4 pilares fundamentais que identificam uma igreja cristã séria e fiel às Escrituras. São os 4 pilares que sustentam a igreja desde o seu início, conforme relato de Atos capítulo 2, versículo 42, texto que foi há pouco lido pelo senhor Ailton. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses são os 4 pilares sem os quais nenhuma igreja terá uma fundamentação sólida. O primeiro pilar, a doutrina dos apóstolos, mas afinal, o que seria essa doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos nada mais é do que uma fundamentação bíblica séria, seguindo aqueles princípios que eu mencionei há pouco, fidelidade à palavra, tendo como centro o fio vermelho que perpassa toda a Escritura, o próprio Jesus Cristo. Esse é o primeiro pilar, porque o próprio Cristo é a pedra angular, a pedra principal. E esse primeiro pilar sustenta todos os demais pilares. O segundo pilar, que é a comunhão, o termo grego é koinonia, que significa compartilhar, participação em uma coisa comum. Uma comunhão que acontece tanto aqui no mundo, na dimensão terrena, onde ela tem o seu início no batismo, que nos inicia na vida de fé, na vida em comunhão como irmãos na fé, mas é uma comunhão que também se dá na dimensão transcendental, na dimensão celestial, porque pela fé nós já temos união com Cristo e com todos aqueles que já estão em Cristo na glória celestial. O terceiro pilar, que é o partir do pão, que costuma ser associado à Santa Ceia, porque se pelo batismo nós iniciamos a vida de comunhão, a vida de fé, a Santa Ceia nos mantém nessa comunhão, nos mantém unidos, firmados nesta comunhão. E o quarto pilar, as orações.
E uma vida de oração é uma consequência de uma vida fundamentada na palavra, de uma vida de comunhão, de uma vida no partir do pão. Esses são os 4 pilares fundamentais. E esses 4 pilares fundamentais, eles também nos ajudam a identificar a voz do bom pastor Jesus, a não cairmos nas ciladas daquelas falsas vozes que querem apenas nos iludir, nos enganar e nos desviar do caminho. Em vez de dizer que ter fé e crer em Deus é a garantia de saúde plena, de paz, de sucesso e de prosperidade, a voz do bom pastor Jesus diz que é agradável a Deus quando alguém injustamente suporta tristezas e sofrimentos, porque para isso fomos chamados, pois também o próprio Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o seu exemplo. Palavras da epístola, primeira carta de Pedro. Essa é a realidade. Porém, dessa difícil realidade do sofrimento humano nesse mundo, nós também temos o conforto inigualável do Salmo 23, que nos garante que ainda que andemos por um vale sombrio como a morte, o bom pastor estará ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo e nos guardando. Enquanto as vozes do mundo dizem que existem vários caminhos para Deus, a voz do bom pastor Jesus diz que somente Ele é a porta que dá acesso a Deus e a salvação eterna. O texto de hoje nos diz, Ele é a porta. Eu sou a porta, diz o bom pastor Jesus. Não existem outros caminhos. Jesus mesmo afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está tudo no singular. O caminho, a verdade e a vida. E aqui está também a própria voz do bom pastor Jesus diante daquelas vozes que afirmam que cada um constrói a sua própria verdade. Cuidado! Existe apenas uma verdade e é a verdade contida na palavra de Deus. Diante das vozes que estimulam a liberdade humana para fazer o que bem entendem, a voz do bom pastor Jesus também afirma e ao mesmo tempo admoesta, para a liberdade eu os libertei. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Não usem essa liberdade para dar ocasião à natureza pecaminosa, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Essa é a voz do bom pastor Jesus. Essa é a sua voz que ouvimos na palavra. Palavra que pela lei acusa a realidade do nosso pecado, mas que pelo Evangelho perdoa todos os nossos pecados. O bom pastor Jesus não é como os mercenários que estão apenas interessados no pagamento. Ele não é como os ladrões e salteadores que querem apenas roubar, matar e destruir. O bom pastor Jesus é aquele que dá a sua própria vida pelas ovelhas. Aquele que na cruz morreu para nos defender e nos livrar das garras dos nossos maiores inimigos, o diabo, o mundo e a nossa própria natureza pecaminosa. Esse é o bom pastor Jesus. Ouçamos a sua voz. Quanto mais contato tivermos com a palavra de Deus, seja pela Bíblia, seja pela frequência participação nos cultos, quanto mais nos firmarmos nos 4 pilares fundamentais da igreja cristã, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, mais familiar nos será a voz do bom pastor Jesus. Mais facilmente ouviremos, identificaremos e reconheceremos a sua voz. E quando ouvimos e reconhecemos a voz do bom pastor Jesus, estaremos sempre bem saciados, sempre bem nutridos espiritualmente. Porque através dessa voz nós somos conduzidos a pastos verdejantes, a águas frescas que são a sua própria palavra, o batismo e a Santa Ceia. Lutero mesmo diz que a Santa Ceia é o melhor pasto, o pasto mais verde, a água mais fresca que nos mantém e nos nutre na fé. Lutero, nos artigos de Esmalcalde, define a igreja cristã da seguinte maneira: os santos crentes e os cordeiros que ouvem a voz do seu pastor. Esse pastor é Jesus Cristo. Todos nós somos seus cordeiros. A igreja cristã é justamente a união de todos aqueles que, independentemente de denominação cristã, ouvem a voz deste bom pastor Jesus.
Nós somos santos não por nós mesmos, mas por causa daquilo que o nosso bom pastor fez por nós. A santidade do nosso bom pastor nos é atribuída pela fé. Através dele e somente através dele, nós temos livre acesso ao aprisco eterno do Pai Celestial, onde um dia estaremos todos a salvos, seguros e livres para todo sempre, sem mais passar por nenhuma necessidade, nenhuma insegurança, sem mais sermos atormentados por nenhum ladrão, nenhum salteador, nenhum mercenário, sem não ouvirmos mais nenhum ruído, nenhuma voz prejudicial. Aqui nesse mundo nós somos ainda ovelhas militantes. Nós continuamos em meio a perigos, em meio a sofrimentos, angústias, batalhas. Lá no aprisco celestial e eterno, nós seremos ovelhas triunfantes, porque todas as coisas antigas terão passado. Eis que tudo será feito novo. Deus nos conceda um dia estarmos neste aprisco, por Jesus Cristo, nosso bom pastor. Amém.